Fala, crias, tudo bom? Hoje eu estou aqui no meu podcast, mais um podcast com uma cria, e essa cria é muito importante, tá? Eu estou trazendo pessoas bacanas para vocês descobrirem um pouco da história das pessoas de dentro das comunidades e dos bairros, e eu estou com a Monique Brandão. E aí, Monique, tudo bom? Tudo bom, querido? Prazer. Se apresenta para o nosso público aí. Querido, eu sou a professora Monique Brandão, professora de Jiu-Jitsu, faço Jiu-Jitsu há 27 anos aproximadamente, e eu estou aqui nessa oportunidade com o Carlos aqui pra gente bater um papo legal. É isso, Monique. Monique, minha pergunta clichê, né? Você é cria de onde, cria? Cara, eu não nasci em São Gonçalo. Eu sou de Campos do Goitacazes, lá no Norte Fluminense. Mas eu vim pra cá muito cedo, né? Porque eu sou temporão, eu sou caçula de 7. Caramba. Né? Lá em casa o pessoal era bem sinistro, né? Só que eu sou filha de coroa, então meus pais me tiveram já coroas. Como pessoas do interior, né, acabaram adoecendo por algumas questões e como eu era pequena, não conseguiram dar prosseguimento de uma forma que gostaria. Então eu acabei vindo morar aqui em São Gonçalo com a minha irmã, que acabou me criando, né? E daqui para frente eu segui minha adolescência, cresci, estudei, trabalhei, casei, tive filho, conheci o jiu-jitsu. E estou tocando até hoje. E sou de São Gonçalo, né? A partir de então, há 40 anos aproximadamente. E seu primeiro local em São Gonçalo foi o Jardim Catarina? Não, o primeiro local de São Gonçalo que eu vim para morar, quando ela veio para cá, ela morou no Barro Vermelho, e depois do Barro Vermelho nós fomos morar no Sacramento, né? Isso era muito pequeno, fazia muito tempo isso, né? Na rua do Campo do Sacramento ali, meu cunhado tinha um terreno que eles construíram uma casa. E eles tinham um filho. Quando eu vim para cá, ela já estava para ter um segundo filho, e eu acabei sendo mais velha, né, que me criou desde sempre. E desde então eu sempre vivi por aquela área Sacramento, depois fui morar no Pacheco, aquela coisa toda, e nunca saí desse métier, não. Como é que foi a infância da cria? Olha, a minha infância, né, eu como fui filha de coroa, eu não passei pelas necessidades básicas, né, que os meus irmãos passaram, porque era uma época diferente, era uma cidade do interior, eram 6 filhos, né, você imagina. Você pegou uma outra fase. Eu já peguei a nata, né? Eu já peguei as coisas mais diferentes, né, eu já peguei as coisas um pouco mais tranquilas, inclusive financeiramente, né, com a galera já mais crescida, meus irmãos trabalhando. Quando eu cheguei eu tinha uma irmã que já estava para casar, já trabalhava, enfim. Então eu não passei alguns apertos, passei sim, lógico, como todo pobre, né, passa as suas limitações, mas não passei por algumas privações que você escuta algumas pessoas passando. Isso aí, graças a Deus, eu não passei. Tive uma boa educação, né, graças a Deus, estudei uma boa parte em colégio particular, eu só fui para colégio público mais à frente, e na época que eu fui para o colégio público ainda eram bons colégios, né, que não eram. O Brizolão já foi uma grande referência um dia, né? Exatamente, eu me formei no segundo grau aqui no Pandiá Calógeras, na época que o Pandiá era o Pandiá, né, eu fui para lá na 8ª e terminei o ensino médio lá, onde a gente falava de aula vaga, falta de professor inexistente naquela época, né. Eu sou de uma época que você não fazia pré-vestibular para fazer vestibular. Você estudava no ensino médio, no colégio público, e dali você fazia vestibular. Já te encaminhava. Então, assim, a minha infância foi uma infância tranquila, né? Brinquei muito, me diverti muito, coisa que meu filho não faz hoje, né? Não pôde fazer mediante ao contexto que se vive aqui em São Gonçalo, mas eu não tenho que reclamar referente a isso. Não. Aquela velha frase que eu escutei de uma amiga até hoje, tá na mente: a tecnologia acabou ganhando força no medo. Cara, é o compensatório involuntário, né? Você às vezes fica meio sem opção. Não que isso seja uma justificativa. Sim, não. Isso, né? Não que isso seja uma justificativa. Mas o que você vai fazer? Você vai dar uma bicicleta para ele brincar na rua? Se você vai ficar dentro de casa, você vai querer atraí-lo para alguma coisa sobre os seus olhos, que é uma televisão, um programa. Exato. Que antigamente a gente tinha algo bom para assistir na televisão, até os desenhos eram melhor para a gente assistir. Não, e outra coisa também, hoje em dia a gente vive nessa correria de pai e mãe trabalhar fora, e vai dar uma bicicleta, mas você tem que levar seu filho na rua para andar, e você tem que falar com ele. Você tem que levar ele na pracinha, você tem que dar uma volta com ele em algum canto para ele utilizar aquele presente que você deu. Isso. E hoje em dia os pais em si, eles não estão com esse tempo também. Porque sai de casa muito cedo, deixa na creche, ou deixa na casa da avó, do avô, e corre para lá e chega tarde. E às vezes são aqueles pais que visualizam uma coisa melhor, então sai cedo para trabalhar, do trabalho vai para a faculdade e depende sempre de alguém. Então, assim, hoje em dia, mesmo que involuntariamente, a compensação está acontecendo.
né? Infelizmente, Infelizmente, a compensação está acontecendo e o resultado é o que a gente está vendo nessa geração aí, super frágil. Você falou a palavra certa. Acho que a nossa infância nos preparou para todos os processos da nossa vida, né? A hierarquia do mais novo, respeitar o mais velho. Sim. Quando a gente entrou na adolescência, a gente acabava respeitando os mais novos que queriam aprender também. Hoje virou uma bagunça só, né? Um garoto de 10 anos, ele te xinga como se fosse um garoto da idade dele. E o pior, não tem ninguém para repreender. Essa fragilidade que eu mencionei aqui, dessa geração frágil hoje, é porque existe essa questão da falta de referência de autoridade em casa, né? Porque como todo mundo trabalha, todo mundo é dividido e não tem uma figura de autoridade, né? E precisa ter. A criança, às vezes, ela não sabe a quem ela se reporta e quem ela obedece. Então ela acaba não obedecendo a ninguém. Então ela acaba fazendo o que ela quer. Existe uma frase do Cortella que eu sempre repito, que é o seguinte, que o direito de escolha deseduca. Quando você, às vezes, dá o direito de escolha à criança, ela sempre vai escolher aquilo que lhe é mais fácil ou mais prazeroso. Eu sempre cito o exemplo para ela, oferece para ela um prato de comida ou um pacote de biscoito recheado. Vai querer o biscoito recheado. Se você oferecer, tá um calor enorme. Se eu oferecer um copo d'água para ela, um refrigerante, ela vai querer o refrigerante. Você sempre, se você der a ela o poder de escolher, para ela não ter um senso de resultado e consequência, ela vai sempre escolher aquilo que é mais saboroso. E depois ela vai bater martelo sempre, né? Exatamente. Ela então, tem, assim, como você fala, tem direito. Se a criança ela entende que se ela chorar, se ela espernear, se ela se jogar no chão, você vai dar o que ela quer, ela encontrou o caminho que ela queria. Ela encontrou a porta que ela queria. Deseduca, como você mesmo citou. Então, se você der ela o direito de escolher, tudo aquilo que você tentou construir ou alguém vai ser desconstruído por ela mesma. Por uma questão da estultícia da criança. Essa é a verdade. Acho que hoje a nossa geração, eu falo muito que existe pais de Enzos que acabam estragando os Enzos. Só que a gente já veio de uma geração que os nossos pais nos prepararam para isso, né? Exatamente. E tem esse desencontro. Sim. E se você observar na nossa época, a gente brincava, zoava todo mundo, botava apelido e estava tudo bem. Não existiu bullying. Não existiu bullying. O bullying existe. Eu entendo e reconheço que às vezes a gente pegava pesado, mas a gente ficava maquinando o que a gente ia fazer para devolver. É isso aí. Entendeu? Antigamente, se você via um moleque orelhudo, chamava ele de Dumbo. Né? Se você visse uma pessoa magra, ela chamava de Oliva Palito. Né? Se ele brincasse com aquilo, a zoeira acabava. Acabou. Se você visse que ele estava empilhado, é que você fazia mesmo. Ou você ia embora para casa chateado, já pensando num defeito dele para você devolver. Isso aí. Hoje em dia, eu entendo que existe muita gente que padeceu com isso. Mas padeceu de uma forma saudável, que soube revidar. Sim. Mas se você vai ver hoje, o bullying ele está tão valorizado que você não prepara o seu filho para as dificuldades que ele vai encontrar. Isso. Porque tudo ele vai ser bullying, tudo ele vai ser diminuído, vai ser encurralado, vai ser fragilizado. Por isso que eu falo tanto da fragilidade dessa geração. Não, mas eu me lembro que eu com 20 e poucos anos comecei a ficar careca. Eu raspei a cabeça e fui pra rua. Raspei, falei, vou raspar porque tô ficando com um ninho aqui, não quero ficar. Quando eu botei a cara na rua, fala Vera Verão. Epa, bicha não, meu amor. Sabe? Acabou. Pode crer. E aquilo foi uma escuta. Eu falei assim, calma aí. Eles me zoaram, eu não caí na brincadeira. Vamos chamar mais uns 2, 3 dias, mas se eu ficar brincando com isso, vou inventar um outro apelido, daqui a pouco esquece aquele. Pode crer. Acabou. Mas hoje, se você fizer uma brincadeira, a gente não, né? Mas se uma criança brincar com relação à orelha da outra, aquela criança já... E aí, Carlos... Já entra em depressão, já não quer ir pra rua mais. Uma pergunta que eu me faço. Eu não sou dessa geração de Nutella. Você não é. Não. E eu conheço muitos pais que também não são dessa geração. Mas eles cedem aos apelos dos filhos dessa geração. Em vez de fortalecer. Parece que eles não têm eles não absorveram as informações que eles receberam a ponto de poder ensinar. Mas o mundo está difícil, o mundo é isso. As pessoas querem sempre terceirizar a culpa daquela que elas deveriam fazer para os outros. Isso aí. Beleza. Se na sua casa você não faz, na minha eu faço. Ponto. Se você não quer ensinar ao seu filho que ele tem que acordar de manhã cedo, tem que levantar, tomar um banho, escovar o dente dele, trocar a roupa dele, isso é um problema seu. Seu filho pode levantar do jeito que ele tiver e ir para a rua. Mas na minha casa eu vou ensinar dessa forma. Se o seu filho quer comer no chão, jogar comida no chão, comer, beleza. Lá em casa vai comer na mesa.
Eu acho que o grande problema é que a gente não está querendo fazer a nossa parte. Negligenciando, né? A gente está terceirizando para os outros aquilo que nós recebemos de bom grado. E botando a culpa no tempo. A culpa é a geração, a culpa é a rede social, a culpa é o governo que não faz a parte dele, ou a culpa é da igreja, ou do centro espírita, do que quer que seja. E quando é que entra a nossa culpa? Porque se a gente não teve isso na nossa infância, por que a gente não perpetua isso? Eu sempre falo isso. Tem coisas que não tem que ser mudadas, né? Sim. A modernidade vai vir, ok. Daqui a pouco a gente está falando para poder pagar, em vez de ser só QR Code ou qualquer outro sistema. E eu entendo o seguinte, existem muitas coisas que os nossos pais, ou quem nos educaram, tinham boas intenções em fazer, mas não tinham sabedoria para fazer aquilo. Hoje nós temos a informação, ela tropeça na gente. Eu estou falando porque eu não sou uma mãe perfeita, tá? Isso aí eu não sou um ser humano perfeito. Mas eu entendo que muitas coisas que eles fizeram é porque eles não tinham esse tato, porque não receberam. E não tinham essa prerrogativa naquela época. Hoje em dia a gente tem. Entendeu? Eu já cometi erros absurdos com meu filho. Entendeu? E não me isento disso. Mas hoje em dia também existem algumas coisas que eu não vou negociar. Tem algumas coisas que você não pode. Porque senão os papéis se invertem. Você perde a sua hierarquia. Você citou o exemplo aí de uma criança de 10 anos mandar você adulto tomar em tudo quanto é canto. Eu acho isso o fim do mundo. Eu acho isso um absurdo. Isso me mata. Eu acho um absurdo. Eu sou de uma época que se os adultos estivessem conversando, a criança não se metia. Porque criança não se mete em conversa de adulto. Nossos pais olhavam, nem falavam nada. Hoje em dia você está conversando, a criança está se metendo. E você que não tem essa parte, você fica nervosa. Porque você olha para o pai, para a mãe, a criança está se metendo, você não come. Para, fulano. Falando cheio de autoridade. Cara, aquilo me dá um estado de nervo que você não tem ideia. Até porque eu trabalho com criança, né? Entendeu? O meu trabalho, eu tenho quase 200 alunos infantis, ou por aí ou mais. Então, o que acontece? Eu fico observando algumas coisas que, quando eles chegam para treinar comigo, eles se deparam com uma figura de autoridade. E eu tenho um pai e mãe que ele vem falar comigo dessa forma. Pô, Monique, se você conversa com fulano e tal. Eu acho isso até bom, porque eles mesmos buscam uma referência para aquilo que eles não têm. Até para eles aprenderem como conduzir. Então, assim, eles se deparam com essa figura de autoridade. Eu acho que o grande problema hoje é essa falta de autoridade onde deve haver. Eu acho que a autoridade não é você mandar nem acharcar peso em ninguém. A autoridade, para mim, é a arte de ser admirado. Se você for admirado, se a pessoa te olhar com uma certa admiração, mesmo que ela não entenda que aquilo é uma admiração, ela vai te ouvir. E daí vem todas as outras coisas, o respeito. Exatamente. Uma coisa vem puxando a outra, né? Exatamente. Você falou uma palavra muito importante. Não adianta você impor algo se você não criar aquela admiração para aquela pessoa te respeitar por aquilo que você construiu. Sim. Né? Sim. Eu vou entrar num assunto aqui, a gente vai dar continuidade a isso, que eu achei muito importante. O jiu-jitsu foi algo que você já tinha em mente desde antes, na adolescência, quando criança? O esporte foi muito vivo na sua vida ou foi algo que aconteceu com o tempo? Cara, o esporte sempre foi muito vivo na minha vida. Eu sempre fui uma criança muito ativa. Criança, adolescente, eu entrei na academia para treinar musculação. E aonde eu treinava, que era no Bandeirante, tinha... Na Margem, não? Não, eu treinei na Estética e Vida. Isso aí, a galera da Rudimentar, tinha inclusive uma galera do Catarina que treinava lá, porque na época tinha Margem, tinha Fast House lá perto da garagem da ABC, tinha Estética e Vida lá em cima e tinha ali uma no Alcântara, Estelar no Alcântara. Isso aí. Não tinha mais nada por aqui, né? Pra você ver. Então eu tinha um professor que era o Luizão, que o pessoal começou a ter o treino de jiu-jitsu e falou assim, pô, vai lá fazer um treino, cara, você é forte, sempre fui tranquila, né? Sempre fui muito falante também, né? Então, sempre falava, pô, tudo bom, você quer ir pra fazer um treino, cara, você vai curtir, cara. Você é forte, você é inteligente e tal. Eu falei, pô, vou fazer um treino desse troço aí. Fiz um treino, eu me encantei com o jiu-jitsu. Eu me encantei com o domínio corporal que eu tive, com movimentos que não são comuns ao seu dia a dia fazer. Uma coisa é você fazer futebol, você sempre corre, você tem o hábito de correr, caminhar, chutar, gesticular, bater com a cabeça. Outra coisa é você, um vôlei, você tem um hábito de pular, e outras coisas mais ter impulsão, basquete, você sempre joga alguma coisa. Outra coisa é você fazer movimentos que não fazem parte do seu dia a dia, e você consegue fazer aquilo, e você sente um domínio, uma segurança. Recursos, né? Cara, eu falei, eu quero fazer isso, quero isso pra minha vida. E comecei a treinar esporadicamente, e comecei a treinar, e na minha época era difícil, porque foi em 97, né?
quando isso aconteceu, né? Na época a TV era até preto e branco, eu acho, pelo tempo. 97. E aí eu comecei a treinar, eu tive que fazer algumas interrupções, né? Cadamento, gestação, trabalhava no Rio, né? Sempre trabalhei a maior parte do tempo no Rio. Então tive algumas interrupções até que eu convergi num momento que eu tive que sair daquilo que eu trabalhava mesmo para poder me dedicar a isso. E é o que eu faço hoje. Pô, bacana. E Monique, eu vendo, né, sempre acompanho, como eu falei, eu via que você dava aula numa igreja aqui próximo. Sim. Eu sempre acompanho o cenário e eu vejo que tem poucas mulheres aqui em São Gonçalo comandando a equipe na faixa preta. Você enfrentou muita resistência, Monique? Pô, cara, você tocou num ponto incrível. Isso não é uma coisa que acontecia lá atrás, não, tá? Isso acontece hoje. Ainda acontece hoje, mesmo com essa toda a integração das mulheres no jiu-jitsu, essa incorporação das mesmas no esporte, ainda acontece. Quando eu comecei a treinar, na época, inclusive, quando eu comecei a treinar, eu fiquei noiva do pai do meu filho, né, nós casamos, etc e tal, e eu lembro que quando eu estava 5 meses para casar, ele me deu um ultimato, falou assim, ou você para de treinar, ou a gente não vai casar. Aí eu, por quê? Porque você veio com a cara toda roxa. Você veio se machucando e tal. Eu entendi o que ele quis dizer, entendeu? Não era só uma questão dele ter uma rixa com os caras, porque tinha eu e mais outras 2 que treinavam, acho que era tudo homem, entendeu? E na minha época, não é igual a hoje que nós entendemos os momentos da mulher, eu particularmente como mulher e os meus faixas pretas, os meus professores entendem isso, os momentos que a mulher tem, os ciclos, toda essa questão que envolve a questão da mulher, do estar à vontade com o ambiente, a questão de respeito, enfim, não tinha. O meu médico falava assim, você botou kimono, você virou homem. Então eu não quero saber se está com dor de cabeça, se está menstruado, se está bem, se não está mal, não interessa, vem pra cá, tapar na porrada. Era assim mesmo, entendeu? Então eu apanhei muito. Acredito. Né? Eu apanhei muito, mas só que eu também era muito tinhosa, entendeu? Então assim, eu não entrava para perder. Eu saía com a cara meia roxa, mas também não entrava para perder, entendeu? Eu nunca fui uma atleta de jiu-jitsu, assim, extremamente plástica, entendeu? Com movimentos incríveis. Eu sempre fui muito dura para lutar. Fui muito certeira. Sempre botou dificuldade para quem saía na mão contigo ali, sempre né? Sempre dificuldade, sempre saía levando. Porque por eu treinar com muito homem, quando eu treinava com mulher, já não encontrava tanta dificuldade como eu treinava com homem. Até porque naquela época também não tinha muitas. Então tinha poucas. Então ele tampava na bordada. Favorecia você legal, né? Então assim, antigamente não tinha muito campeonato. Entendeu? Tinha a LINGE, que é a atual FERJ, né? Tinha a Federação do Estado do Rio, a FJJ Rio, tinha a Copa Conda e tinha o Desafio Rio Minas. E só o ano quando tinha. E às vezes a gente não tinha dinheiro para ir. Né? Então a gente treinava sempre, né? Se você chamasse a pessoa amanhã para ela competir, ela estava preparada. Porque ela treinava sempre 100%. A gente treinava no gás. Então assim, eu encontrei muita resistência. Entendeu? Mas eu venci essa resistência porque eu perseverei. Entendeu? Eu acho que em todo segmento da sua vida, seja esportivo, seja educacional, seja social, seja religioso, você vai encontrar algum tipo de resistência quando você persevera. Quando você entende que aquilo é para você, é o que você quer, que é o que faz você pulsar, que é o que faz, que arde dentro de você, você vai encontrar uma resistência, porque você quer integrar aquilo à sua vida, ou você quer viver aquilo. Então, eu encontrei e ainda encontro, porque aqui em São Gonçalo, tem eu, né, que sou fundadora da Águia Jiu-Jitsu. Eu fui da equipe Condor 22 anos, 21 anos e pouco. Caramba! Né? E depois eu saí e formei a Ágape. Tem a Mestre Emília Barreto, que é a minha amiga pessoal, que é a presidente do Clube Gonçalense. E aqui eu não conheço mais ninguém. Eu fiz essa pergunta para você porque eu gosto do universo do jiu-jitsu, né? Eu, burramente, há anos atrás, eu entrei no jiu-jitsu. Até o meu amigo Marcelo Avelino, irmão do Michel Leite, que está em Portugal, eu comecei com ele. E Dini Zulu gostou e falou, cara, continua. Eu fiquei desempregado, aquela minha cabeça de, não tenho dinheiro para treinar, não vou. E acabei não voltando mais. Então eu gosto muito de jiu-jitsu, eu gosto do universo do jiu-jitsu. E quando eu fui ver você lá naquela igreja, falei, caramba, raramente eu vejo uma mestre conduzindo uma equipe formada por atletas homens e mulheres, porque geralmente você vê uma faixa preta mulher, mas sempre um homem à frente. Sim. E eu achei isso bacana. E eu acabo ainda não vendo aqui em São Gonçalo isso.
Quando eu procuro jiu-jitsu em academias, eu vejo você com trabalho exemplar e só vejo homens. E eu acho bacana esse seu trabalho, porque se vocês mulheres ficarem com resistência de eu não quero treinar porque eu só vejo homem, já pode procurar a academia dela. Estamos aí. Já vamos fazer a conexão. Pode crer. Porque eu tenho mulheres que me falam pra mim, pô, eu não quero fazer jiu-jitsu, mas eu fui ali e tem homem. Apresento pra vocês a Monique. Tá? Sabe o que acontece? Existe uma coisa muito real nesse meio. A mulher, para ela começar a treinar, ela tem que sentir confiança no ambiente. Entende? Ela precisa se sentir segura. Isso não é um absurdo, é uma prerrogativa feminina. A mulher, ela precisa sentir segurança para fazer algumas coisas. Né? Então, quando ela chega num ambiente onde ela não se sente segura, amparada, ou ela se sente vulnerável demais a algumas coisas, ela se retrai. Eu tenho alunas que elas passaram a ser minhas alunas porque eu dou aula para os filhos dela. Então, ela viu como é que eu me comporto e viu como meus professores se comportam, então, pô, vou treinar. Já tem mãe de aluno seu que já falou pra mim que tá com vontade de treinar, tá? Inclusive, falou comigo na sexta. Tá bom? Isso é bacana. Porque você usou uma metodologia que você faz, eu achei bacana. É você preparar os seus pretas, homens, para as mulheres que querem treinar. Isso aí. Porque você cria um ambiente até que se o marido for ver, ele tá tranquilo. E uma coisa que eu sempre falo, Carlos, isso é a minha opinião pessoal, Monique Brandão, minha opinião pessoal, minha opinião como mulher, como ser social. O homem tem que cuidar da mulher. Sim. Fato. O homem existe para dar esse amparo. Então, quando eu digo para você que a mulher, ela precisa... A mulher não foi preparada para algumas coisas. Ela acaba vivendo. Mas ela não foi preparada para... Às vezes ela vive na marra. Exato. Pela ausência, né? Exato. Ou pela falta de atitude. Exato. Por exemplo, eu sou mãe e sou solteira hoje. Eu não sou mãe solteira. Eu sou mãe e sou solteira. Eu não sou pães. Eu não sou pai e mãe do meu filho. Meu filho tem o pai dele. Se ele faz a parte dele ou não, isso é um problema dele. Eu sou uma mãe que faço a minha parte, que faço bem. Então, algumas nomenclaturas, as pessoas se perdem em algumas nomenclaturas. Então, quando eu uso esse termo do homem cuidar da mulher, é essa história da segurança. E eu falo para todos eles. No meu CT, eu não permito que ninguém treine sem camisa por baixo. Tem que estar de racheguara ou camisa de manga. Acabou. Por uma questão de higiene pessoal e por uma questão de compostura. Porque eu não quero dizer para a mulher que ela tem que usar uma camisa até aqui e você sem embaixo. Então é todo mundo igual. Porque é uma questão de nivelar. Padronizou. É justamente isso. Isso é uma questão de manter um ambiente seguro. Isso é uma questão de higiene pessoal. Isso é uma questão de uma normativa básica. Porque se você está no mesmo nível dele, em termos de vestimenta, em termos comportamentais, o que vier depois é meramente uma consequência. E eu estou ali. Eu falo para os meus alunos, vocês têm que cuidar de mim. Eu sou a professora aqui, eu sou a mestre. Aqui, o jiu-jitsu não é democracia, o jiu-jitsu é hierarquia. Mas não é uma hierarquia que vai te desconfortar. É uma hierarquia por uma questão organizacional. Manda o mais graduado, obedece o menos e assim isso a vida segue. Mas não é que eu vou estar impondo a você. Por quê? Porque eu, Monique, eu dou aula para chefe de família, cara. Eu dou aula para dona de casa. Eu dou aula para adolescente. Eu dou aula para o cara que está na faculdade, para o cara que é recém-casado. Eu dou aula para criança, para adolescente. Eu dou aula para nego que está saindo de vício. Eu dou aula para uma gama de pessoas. Então eu não me sinto no direito, às vezes, de chegar para você que é pai de família e descer a lenha em você, porque você não veio no treino, porque você não fez uma coisa que eu gostei. Você é um chefe de família, cara. Eu não me sinto no direito, às vezes, de esculachar uma dona de casa porque ela chegou atrasada. Porque ela teve que encontrar alguém para ficar com o filho dela. Eu tenho que agradecer a Deus porque ela conseguiu chegar para treinar. Eu não vou descer a ripa no adolescente, embora às vezes a gente tenha que fazer isso, entende? Porque ele faltou o treino, porque ele chegou cansado do curso. Colégio é prioridade, estudo é prioridade. Se ele não veio, se ele veio me dar uma satisfação, porque ele também falar comigo me cheio de medo, né? Porque eu já desenvolvi na cabeça deles essa imagem. Então eles vêm falar comigo cheio de medo, porque entende que existe uma referência de autoridade. Entende? Então eu acho isso. Eu, como mulher, eu tenho que saber me impor. Eu não sou feminista, eu sou completamente contra o movimento feminista. O movimento feminista não trouxe nada de bom para as mulheres. O movimento feminista só vulgarizou as mulheres. Entendeu? E tirou a feminilidade dela. Isso para mim geralmente quem está no movimento, às vezes não são mulheres tão femininas. Exato.
né? Então Quando eu falo feminina, é nessas atitudes que você está falando. Eu acho que você não precisa deixar de ser mulher por causa disso. Você pode ser mulher e saber se impor. Isso. Sem ser vulgar ou grosseira. Acho que todos os movimentos, né? Se você for parar... E você, eu acho assim, por isso que eu estou falando da questão da autoridade. Às vezes você constrói aquilo. Quando as pessoas chegam e olham onde eu dou aula, acham que eu comecei a dar aula ontem. Eu estou nessa pegada, vai fazer uns 12, 13 anos, cara. Entendeu? Já tem tempo a balde. Ou mais do que isso. Entende? Então é uma coisa que você não constrói da noite pro dia. Lógico, eu sou uma pessoa de pulso bem firme. Porque é meu, das minhas características, desde... Você já traz com você? Já trago comigo essas características. Mas o meu esporte, ainda mais porque eu sou uma mulher no meio de milhões de homens, então se você também não se cercear de algumas coisas, daqui a pouco você se encolhe. Você não pode fragilizar. Por causa da pressão. Entendeu? Eu não tenho problema de chorar na frente dos meus alunos. Às vezes acontecem coisas que emocionam a gente. Entende? Eu não tenho vergonha de dizer alguma coisa para eles. Eu sei a quem eu digo o quê. A quem você diz o quê. Isso aí. E a quem você não diz. E assim, eu acho que hoje em dia as pessoas elas têm muito essa separação. Eu não gosto muito da separação de homem e mulher. Porque a mulher é assim ou porque é homem é assim. Eu acho que nós somos seres humanos com características diferentes, com capacidades distintas, né? E que nós temos especificidades diferentes um do outro. Eu sou mulher, eu sou muito detalhista. É da mulher ser detalhista. Você já é homem, você é um cara mais objetivo. De repente você é mais incisivo, eu sou mais periférica. Enfim, são características diferentes. Sim. Que você aprende a convergir no seu dia a dia, no seu trabalho, com o que você faz de melhor, ou você se aperfeiçoa, porque eu tenho um senso crítico absurdo. Eu sento lá onde você estava comigo, observando as aulas de movimentos, e às vezes eu fico olhando o momento, o cara ensinou uma parada que eu não faria. Ele não fez errado, tá? Ele fez certo. Mas você não faria. Eu faria de um outro jeito. Cara. Eu acho que naquele ali eu posso fazer uma outra coisa. Eu falo assim, por que esse cara fez isso? Porque eu estou o tempo inteiro pensando numa forma diferente de fazer aquilo para ter um leque maior de opções. Entendeu? Porque eu acabo vendendo um produto. O seu jiu-jitsu é a sua marca. O jiu-jitsu é meu produto. A minha escola de jiu-jitsu é meu produto. Entende? O que a gente faz ali, o ambiente... Você implanta o seu DNA. Exatamente. Quando você vê um atleta usando... Opa, aquele é o DNA. Exatamente. E eu escutei uma coisa de um dos meus monitores, semana passada, que ele falou assim, Sensei, a senhora fala muito e tal, que eu contei uma situação lá que aconteceu com a galera no final do treino dos adultos, né? Então, aquela coisa toda. Ele falou assim, Sensei, eu vim de uma outra escola, mas o ambiente que eu encontrei aqui é porque o ambiente da Ágape é exatamente como a senhora é. Entendeu? A senhora às vezes briga com a gente, sacode a gente, mas ao mesmo tempo que a senhora está dando um sacode, a senhora está pegando a gente no colo, a senhora acolhe a gente. Eu acho que o ambiente precisa ser assim. Precisa. Você nunca vai ficar à vontade num ambiente que você não se sinta acolhido. Ser ponto firme quando tem que ser firme. Sim, ser incisivo mas quando tem que ser. Acolhedora quando tem que ser acolhedora, para a pessoa saber até como fazer. Calma aí, não posso errar ali não, porque você chamar a atenção. E outra coisa, você floresceria num ambiente hostil? Não. Ninguém floresce, ninguém desabrocha, ninguém cresce, ninguém evolui num ambiente hostil. Não. Eu não estou falando que você não vai ser desafiado, motivado. Sim, não. Porra, vamos melhorar, você consegue, vamos para dentro, cansou, levanta de novo, não interessa, respira. Você é incentivado, você é motivado a isso o tempo inteiro. Mas até para que isso aconteça, você precisa se sentir à vontade. E para a mulher é muito importante que isso aconteça. Mas não só para a mulher. Porque eu tenho, por exemplo, muito aluno master, muito aluno de 30, 40, 50 anos. Você imagina um cara que não faz nada. E eu tenho alunos assim que nunca fez nada. E vai começou a levar o filho dele para treinar. Ele virou meu aluno. Eu tenho gente que fez jiu-jitsu nos primórdios. 20 anos sem treinar. Vem treinar comigo. A cabeça até sabe fazer algumas coisas, mas o corpo não obedece. Porque já não está com aquela flexibilidade. Meu caso. Eu vi que você comentou lá. Entendeu? Então, assim, não adianta. Eu, por exemplo, sou cheio de lesões. Eu tenho um ombro ruim no meu manguito rotador. Eu tenho uma lesão no joelho esquerdo. Eu tenho um estiramento na virilha que não cura nunca mais. Caramba. Entendeu? Porque é sempre nessa pegada de treino e de pancadaria. Então não vai melhorar. Então hoje eu tenho que treinar musculação. Não é porque eu sou fanática de musculação, embora eu goste.
Eu tenho que fazer. Fortalecimento? Eu tenho que fazer fortalecimento muscular. Sou grandinho assim, não é só porque eu gosto de ser, não. É porque eu preciso treinar. Você teve que se preparar. Eu tenho que fazer para proteger minhas articulações. Eu tô com 46 anos, cara. Entendeu? Então, assim, eu tenho que fazer fisioterapia na semana por causa das liberações miofasciais, sou cheio de nódulos nos músculos. Eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer sempre atividade de cardio porque eu preciso respirar direito. Porque a gente que dá muita alça, se a gente não cuidar da gente também não adianta. Porque a gente precisa ser esse espelho também para as pessoas. Então, quando você observa todas essas coisas, você fala assim, poxa, tá funcionando, esses caras estão vindo, os caras estão tudo velho, cara. Eu tenho aluno de 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, o cara que é avô, mas ele treina comigo. E cada pessoa, você tem um treino específico, né? Não dá para fazer tudo com todos, né? Eu tenho, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico. No jiu-jitsu, a faixa, além da faixa branca, uma faixa que abrange diversas faixas etárias com muita veemência. A faixa azul, por exemplo. Tem faixa azul para um moleque de 16 anos. Tem faixa azul de 60. Que começou agora. Então, eu tenho faixas roxas assim. Eu tenho faixa roxa de 18, mas tenho faixa roxa de 55. Caramba. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Esse moleque de 18 não vai estar voando. O moleque acorda cedo, vai para a escola. Trabalha com o pai dele. Anda de moto para baixo para cima. O corpo tá vibrando, disposição. Magrinho, saradinho. Vibrando jiu-jitsu. Aí vem meu outro faixa roxa. 50 e poucos anos, tornozelo ruim. Um ritmo mais devagar. Costa, não sei quantos hernias na coluna. Eu caço. Trabalha lá no Rio. Não é? Chega. Trabalha no setor financeiro lá no Rio. Aí quando ele chega. Falei, cara, eu fico olhando para ele. Falei, caraca. E aí vai do professor ele saber ler a necessidade do aluno, o potencial do aluno, a necessidade do aluno e a realidade do aluno. Você vai olhar para um e vai assim, por que esse cara está fazendo jiu-jitsu? Porque cada um vai chegar ali por um motivo. Existem pessoas que elas vão buscar, eu vou usar o jiu-jitsu como atividade física, entendeu? As pessoas elas vão procurar a atividade física por alguns motivos. O jiu-jitsu em especial por algumas outras. Primeiro, o cara, ele vai procurar o jiu-jitsu, ele chega esporadicamente, mas ele se apaixonou pela adrenalina. Ele gosta daquela pegada, entendeu? Ele tem adrenalina pulsante. O cara vai treinar e vai ser competidor, ponto. É dele. Existem outros que vão chegar para treinar com a gente, que eles adoram a plástica do jiu-jitsu, os movimentos do jiu-jitsu. E o cara é aguerrido, é um bom treino, mas o cara não tem emocional para competir. Ele vai passar mal, ele vai desarranjar, ele vai ter crise de ansiedade, ele não tem esse emocional. Ele vai para a competição para ficar na arquibancada, mas ele não vai entrar lá dentro. Torcer, mas quando chamam o nome dele, na hora ele morre. Então ele não tem. Eu senti um frio na barriga. Sentiu, né? Eu era desse então. Então, não tinha emocional. Sentir o frio na barriga todo mundo sente. Mas travar é outro lance. Existe o cara que ele vai fazer jiu-jitsu porque ele gosta do ambiente. Porque é esporte coletivo, é todo mundo vibrando. Então aquilo é legal. Esportes coletivos têm essa parada. Diferente de você, por exemplo, estar fazendo natação sozinho, fazendo musculação sozinho. O esporte coletivo tem essa energia que faz você vibrar e você tá ali. Existe uma troca, né? Isso. Então seu companheiro tá falando, não, pega assim, porque isso. Assim... Na hora do aquecimento, todo mundo brincando, gritando, zoando, suando. Então é maneiro. Existe o cara que ele vai fazer jiu-jitsu porque ele precisa de uma atividade física, porque ele está extremamente sedentário. Ele não consegue levantar do chão. Então ele, cara, precisa fazer alguma coisa, vou fazer uma caminhada. Aí ele faz jiu-jitsu. Porque a gente vai adequar um plano de iniciante para ele começar devagar. Eu não vou começar com um camarada que chegou hoje, que vem de um sedentarismo maior. Eu não vou chegar metendo pau nele, porque eu vou espantar ele e não vou dar a qualidade que ele precisa. Ele vai fazer uma aula e vai voltar depois de uma semana. Vai embora. Existem outros que falam por recomendação médica. Você precisa praticar atividade física, porque está comprometido, e o jiu-jitsu, querendo ou não, é uma atividade de baixo impacto. Não é igual, tipo, ele correr, que vai forçar as articulações. Ele não tem isso. Ele vai treinar posição de sola, ele vai aprender a cair primeiro, para depois ele trabalhar as projeções, os ukemis, etc. e tal. Ele vai fazer isso. Independente do peso, o jiu-jitsu ele não dá aquele problema que uma corrida vai dar para a pessoa acima do peso, né? E ele vai aprender a cair, se movimentar no chão, ele vai aprender como ele vai treinar com pessoas que não vão jogar ele no chão, mas vão projetá-lo com cuidado para que ele possa aprender esse tipo de coisa. Quando eu falo de recomendação médica, muitos psicólogos, neurologistas, psicopedagogos, eles indicam o jiu-jitsu para crianças com espectros. Eu tenho muitos alunos com espectro.
muitos. Não só crianças, mas adolescentes também. Entendeu? Que a gente vive hoje no universo a descoberta dos espectros. A cada tempo aparece mais um. Só que, infelizmente, nós temos profissionais de atividades físicas que não conseguem entender essas peculiaridades para trabalhar isso, para fornecer à criança aquilo que ela precisa. Criança, adolescente, quem quer que seja. Eu tenho um aluno adulto que tem TDAH. Entendeu? Descobriu isso tardio, mas tem. Então, você acaba entendendo alguns porquês. Então, quando você entende que a criança, que o adolescente, ou que a pessoa que ela tem um espectro, ela tem algumas limitações, mas ela também tem hiperfoco, ela tem isso, se o transtorno dele é assim, 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 você entende por causa de algumas atitudes e começa a trabalhar algumas questões diferenciadas com ele. Isso faz parte da gente, professor, se preparar para isso. Porque a gente precisa fornecer para aquela criança um ambiente onde ela possa frutificar no jiu-jitsu. Entende? E uma coisa que eu sempre falo, e todo mundo que não faz jiu-jitsu vai me odiar, né? Entendeu? Esportes coletivos, eu não estou falando mal de esporte nenhum. Isso aqui é ciência. Esportes coletivos, alguns esportes como futebol, vôlei, basquete, etc e tal, você vai treinando, mas chega a um certo ponto que você para de evoluir. Porque jogando bola, você chuta bem, você dribla bem, você é o cara. O time joga para você. O cara com basquete é a mesma coisa, com vôlei é a mesma coisa, então você para de evoluir. Porque você chegou naquele teto. O jiu-jitsu não tem isso. O jiu-jitsu, a cada treino, é uma oportunidade de você fazer alguma coisa diferente e você se superar. Isso, para mim, que é um encantador do jiu-jitsu. E eu faço isso há 27 anos. É isso que eu acho impressionante, né? Geralmente a galera que vive do jiu-jitsu, essa repetitividade não cansa, né? Eu ia te fazer essa pergunta já pensou em parar com o jiu-jitsu alguma vez? Nunca pensei. Quando atleta, quando aluna e agora como instrutor e mestre Não. conduzindo... Na verdade, são 28 anos, já. Eu comecei com 16 para 17 anos, estou com 46, né? É isso aí. Existe uma coisa muito legal, Carlos, quando você faz quando você trabalha com o que você gosta de fazer. Lógico que tem hora que, como todo trabalho, o cansaço bate. Você cansa, você não quer saber. Qualquer lugar que eu chego, a pessoa roda, fala jiu-jitsu. Tô num casamento, não sei o que mais, mestre. Encontrei com a pessoa na rua, mestre. A pessoa roda, acaba falando Você vive esse universo, né? Exatamente. Até quem não é de jiu-jitsu, às vezes. Porque eu vi sua página lá no Instagram, vi que você... Uma curiosidade. E a pessoa acaba fazendo isso, até porque eu sou mulher. Então, na cabeça dele, eu sou uma novidade. Pro orgulho, eu sou uma novidade. Você acaba sendo uma novidade. Então, assim, eu gosto muito. Eu gosto muito de pensar jiu-jitsu. Entende? Eu gosto muito eu me ocupo muito de estudar jiu-jitsu. Eu sou uma pessoa que gosta muito das regras de jiu-jitsu. Né? Eu gosto muito de toda essa pedagogia, de você montar um plano de aula pensando... Não só a prática, a teoria, né, Monique? Eu acho que a ortopraxia do esporte, ela tem que ser pensada. A metodologia, ela tem que ser pensada. Você tem que ser bom de jiu-jitsu, treinar, porque jiu-jitsu também não é muita falácia. Você tem que treinar, você tem que virar o treino, você tem que suar, você tem que fazer, você tem que tentar, você tem que se superar. Cansou, respira, doeu, espera que vai passar, caiu, levanta. É essa a filosofia. Mas eu gosto muito desse universo, de pensar isso. De como você, como um camarada que ele é magro e aparentemente frágil, ele consegue em um movimento jogar um cara absurdamente maior longe. Como ele consegue dominar um cara que visivelmente é muito mais forte do que ele. Isso é engenhosidade, cara. Isso é um troço inexplicável que o jiu-jitsu tem esse poder de fazer. Tem o poder de você se sentir confiante. E uma coisa que o jiu-jitsu ele faz, ele pega um camarada que ele anda olhando pro chão de vergonha. Que ele é introspectivo, que ele não fala com ninguém. Transforma aquela pessoa. Ele transforma aquele ser humano em um cara confiante, que tem um jiu-jitsu incrível e que daqui a pouco senta e tá conversando, batendo um papo, que o jiu-jitsu fez ele florescer. Ele não tá só olhando para ele tá olhando para ele tá se projetando para fora. Isso acontece com criança. Isso acontece com mulheres. Eu já tive a oportunidade, na época da pandemia, eu dei muita aula de defesa pessoal para mulher, porque foi a época que o feminicídio eclodiu. As mulheres ficaram confinadas, então eu dei muita aula de defesa pessoal, principalmente pós-pandemia, quando o pessoal estava saindo do confinamento, aquela coisa toda. Então, assim, a fala que eu ouvia das mulheres era o seguinte: pô, o jiu-jitsu me dá uma confiança.
de uma segurança de fazer determinadas coisas, de dizer algumas coisas. Né? Isso não significa que eu vou sair me pegando com alguém, brigando, não é isso. Mas me dá uma segurança de saber que eu vou saber me esquivar de uma situação. Da mulher até saber a força que ela acha que não tem. Pô, é lógico. Por exemplo, eu sou pequena, no meu áudio, do meu 1,65, né? Eu tô indo com caras grandes. Até hoje, eu ainda acho que eu sou rainha da cocada preta. Cada treino sai pior do que eu chego. Mas é você ter a confiança de saber o resultado dos seus movimentos. E saber o resultado da soma. De você saber que você vai fazer aquele movimento, ele pode resultar nisso, naquilo. Para você que resulte ao seu favor. Então, assim, eu acho essa segurança que o jiu-jitsu faz, essa autoconfiança que ele produz na gente, às vezes você sai de um treino onde você só apanhou e você sai feliz. E você sai de um treino que você só bateu e você fala assim, caraca, eu poderia ter melhorado nisso aqui. Ele te faz entender o que você sempre tem que melhorar. Exato. Se você apanhou naquele treino, calma aí, eu tenho que fazer isso porque eu fui fazer algo que estava errado. Isso é uma Mas frase... se você bate, você para, calma aí. Tem alguma coisa errada porque aquele camarada também me passou um sufoco, né? Isso aí, passou o carro em mim, apanhei. O Hélio Gracie fala uma frase que eu repito isso há anos. No jiu-jitsu, ou você ganha ou você aprende. Você ganhou, beleza. Mas se você perder, você aprender alguma coisa, que você vai tentar não voltar naquilo. É essa renitência, né, de você, essa reincidência renitente que o jiu-jitsu tem de fazer você se superar a cada dia. A gente mora no município de São Gonçalo, né? Nós temos muito bons professores aqui em São Gonçalo. Também temos péssimos professores em São Gonçalo. Acredito. Como em todo segmento. Não é exclusivo ao jiu-jitsu, não. Como todo profissional. Todo profissional, é isso aí. Eu, por exemplo, o jiu-jitsu é a minha vida, é o meu trabalho, não é só a minha filosofia de vida. É o meu trabalho, é onde eu pago as minhas contas, onde faço todas as coisas. A gente acaba ajudando muitas pessoas também, porque a gente também não pode esquecer o nosso lado filantrópico. Ele acaba virando uma parte social, Exato, né? até porque se você excluir totalmente isso, você perde um pouco da sua humanidade. Você não pode. Eu acho assim, você tem que viver, você tem que trabalhar, você tem que conquistar, você tem que crescer, mas você não pode se desumanizar disso. Porque isso também foge de algumas coisas que o próprio esporte ensina. Uma dos próprios pilares do jiu-jitsu fala sobre isso. Então, acho que você não pode perder essa parte, porque senão você se desumaniza. E o jiu-jitsu é para seres humanos. O jiu-jitsu é para gente. O jiu-jitsu não é para caricaturas ou fenômenos. As pessoas podem se tornar caricatos ou fenomenais. Sim. Mas o jiu-jitsu é para pessoas comuns. É para o cara mais franzino, raquítico, ignorante, introvertido, ilimitado, ou até deficiente físico, mental, com espectro, com as limitações que tenha, e dentro daquilo ali, ele pode se transformar em um ser humano incrível. Verdade. Entendeu? E essa magia do jiu-jitsu que me encanta. Entende? Em qualquer segmento. Se você parar para mim e falar assim, Monique, como eu já ouvi, como você me perguntaria, pô, não cansa, você não teria vantagem? Nenhuma de deixar de fazer o que eu faço. Eu vou falar, você consegue realmente fazer as pessoas viverem essa mágica do jiu-jitsu. Tô falando assim porque você tá falando comigo, minha cabeça fica processando essas informações. Porque, primeiro, eu tinha esse medo quando eu comecei de competição, vou competir, ficar aquele frio na barriga, mas sem nunca ter competido até, pensando. Aí veio a maioridade, eu tenho um problema no meu ombro. Tudo que eu vi na sua postagem lá que me fez... Calma, gente, isso aí é tudo desculpinha. Já era. Né? Então, eu tô sentindo isso porque eu tô muito cansado de trabalho. A mente só pensar em trabalho, eu não tô extravasando o que eu preciso, né? Um momento meu, um momento pra mim. Eu gosto de design pra caramba, eu só pego design pra trabalhar. Quando eu paro pra descansar, eu tô no design fazendo o quê? Design. Não tem aquela fuga. O futebol, eu não tenho saco mais pra futebol, que era algo que eu gostava muito. E o jiu-jitsu ainda tem aquele negócio dentro de mim. Ou malhar, que eu gosto, mas o jiu-jitsu ainda tem aquele negócio. Como eu trabalho nesse meio, eu fico naquela, pô, cara, que ambiente bacana, que atmosfera bacana. E outra coisa, Carlos, uma coisa que eu sempre friso, a competição é algo incrível. O ambiente de competição é top. Quem curte, é legal demais. Você sai dali, cara, tanto você competindo, você na arquibancada, você sai vibrante. Mas a competição é menos de 5% do total de praticantes de jiu-jitsu. É muito pouco. Se você for fazer uma estatística de 3 a 5% dos competidores,
de 3 a 5% dos praticantes de jiu-jitsu são competidores. E os outros 95%. Estão se divertindo na academia. Exato. Que é o local que eles preferem estar. Ou é o camarada que ele compete esporadicamente porque ele quer se testar, ou ele vai quando ele quer, ou ele não quer, ele quer só praticar. Ele gosta do ambiente da academia. Então, assim, no meu caso, tem uma competição, bota lá, galera, essa competição, quem vai? Eu não tô obrigando você aí. Eu vou ficar no seu pé para você treinar. Eu quero que você esteja aqui no seu dia de treino. Entendeu? E sem desculpas. Sem desculpas no sentido... Sim, não. Eu vou entender o camarada, por exemplo. Chegou 10 minutos mais tarde, chegou. O cara tá morto. Ou a mulher tá mal. Entendeu? Às vezes ele vai, eu quero que você venha pro treino pra você sentar ali e ficar batendo papo comigo. Até pra tirar esse problema. Sair do pensamento do problema. Ou o cara vai ali, ele treina, ele faz o aquecimento, na hora de rolar ele consegue fazer um rolo porque ele tá exausto. Mas aquilo pra ele foi altamente terapêutico. O jiu-jitsu é terapêutico. Exatamente. É isso. O jiu-jitsu é uma terapia esportiva que é terapêutica. Não tem como desassociar. Então, assim, você tem que treinar jiu-jitsu, você vem treinar jiu-jitsu. Eu não vou colocar um peso sobre você que você tem que competir, porque você tem que levar o nome da academia, porque eu fui dessa época que você só tinha valor quando você competia. Você foi da época casca grossa mesmo. E você tinha que competir, você só tinha valor se você competisse. Se você não competisse, não adiantava. Até pra pegar faixa, né? Porque assim, já não tinha muita competição. Então aqui você não tinha opção de não ir. Então você tinha que ir. Então hoje eu não quero. Hoje em dia não tem nada a ver. Hoje em dia tem 10 competições no final de semana. 10, 15 competições no fim de semana só. Você pode escolher o que você quer. Mas eu não coloco esse peso. Porque eu quero que seja agradável pra você. Se você quiser competir, porra, maneiro, se inscreve, eu vou lá estar contigo. Embora não seja a minha obrigação de estar lá. Mas eu vou estar lá de coach pra você. Eu vou estar lá na arquibancada, vou levar quem quiser ir comigo. Mas se você não quiser ir, eu quero que você venha treinar. Pô, Mélio, eu escuto isso direto. Pô, eu tava morto, cansado, mas eu vim, cara. Aí no final, pô, ainda bem que eu vim. Falei, ainda bem que você veio. Você tá saindo daqui melhor do que você entrou. Porque você botou pra fora todo aquele peso do seu dia a dia, dos problemas que você tá vivendo. Você vai voltar bem pra sua casa agora. Vai voltar bem pra sua família. Vai voltar bem pro seu trabalho, pra sua faculdade, pra sua casa. Vai voltar bem pra você. Porque você conseguiu extravasar isso. Esse ambiente, hoje em dia, que as pessoas estão precisando. Por isso que eu falo do acolhimento. Tem que ser um ambiente competitivo. Pancadaria vai rolar. Eu uso uma expressão lá que hoje é dia de pranto e ranger de dente. Eu uso essa expressão no treino. Hoje em dia é selvageria. Tem até uma figurinha que um aluno meu fez, que é um nordestino passando uma peixeira no chão assim, ó. É a minha figurinha que ele bota lá no grupo. Ou eu mesmo já coloco. É isso aí. Mas fora aquilo, a hora que você quiser sentar para tomar sua água, você vai bater um papo com o teu colega de treino ali. Ou tu vai ficar observando um cara treinando que você é, pô, que maneiro. Cara, faz um movimento que você, cara, opa, quero fazer aquilo. Eu fico vendo isso, sentar e ver o No dia que eu tava conversando com você, eu tava vendo você ali tomando seu cafezinho, observando as coisas. Eu falei assim, cara, como é que o cara fez aquilo, bora? Que coisa incrível. Eu falei assim, caramba, então você consegue fazer isso. Ou você tá ali, o cara fez uma parada engraçada, ou o cara soltou um pulo no treino, não sei. Entendeu? Acontece, o cara tá apertando o cara direto. Então pode acontecer. Sim. Então aquilo ali, a risada come, e tá tudo certo, tá tudo bem. E a gente senta depois, bate um papo. Ou você sempre vai ter um cafezinho pra você tomar quando você chega ali. Toma um cafezinho, dá um pré-treino aí. Toma um cafezinho, vamos bater um papo. Como é que foi seu dia, beleza? Tá legal, vai treinar? Ou senão fala assim, pô, mestre, gostei dessa posição hoje. Pô, eu tava com essa dificuldade. Ou às vezes o treino tá comendo e fala assim, pô, mestre, eu não quero rolar não. Mas você podia me explicar essa parada assim, que eu tô com uma dificuldade aqui? Assim, vamos lá. Entendeu? O treino tá comendo, mas você tá com essa dificuldade, vem cá continuar a atenção. É o nosso papel. E eu vou falar, a sua atmosfera é tão boa, porque eu tenho esses relatos, né? Dai, beijão, minha amiga, Dai Garcia. Dai falou que ia assistir. E a Elaine, que treina com você também. Sim. A Elaine, eu tava até falando com ela esses dias, de dar essa vontade de voltar. Ela, pô, volta lá, é muito top o ambiente. Então, esses são alunos seus que estão vivendo isso. A Elaine acho que começou agora, tá branca. E olha que eu conheci a Elaine há muitos anos, hein? Demorou, hein, Elaine? É verdade. E ela tá falando desse ambiente. Então, isso é representado por você aqui. Eu tô te falando isso, é um ambiente bom mesmo. E eu vou te fazer uma pergunta agora, que a gente tava conversando no pré-podcast aqui. Você, não vou falar que você se obrigou a entrar na rede social, mas como foi esse impacto? Porque na sua época de aluna, a rede social não era tão forte no jiu-jitsu. E para você hoje ela é uma forma de trabalhar até a sua marca, né? A Agape. Sim. Como é que foi essa transição para você? A internet com seu jiu-jitsu, nada mudou? Cara, mudou. Se você falar assim que não mudou, é mentira. Porque hoje em dia,
por uma questão comercial, você tem que ter um e-commerce legal. E a rede social tem para isso. Não. Você não pode negar. Você não pode só se apoiar na rede social para fazer o seu trabalho. Porque não é a rede social que se apresenta como seu aluno no seu treino. Quem vai lá se apresentar para você são pessoas. Mas as pessoas querem ver. Você vai ver que nós temos a nossa rede social, que é da Agape Jiu-Jitsu, na Escola Agape Jiu-Jitsu, e eu tenho a minha, pessoal, Manicômio Brandão. Então, assim, às vezes, o cara que ele segue a Agape, ele acaba me seguindo e vice-versa. Né? Porque eu posto muito meus treinos de musculação, de spinning, outras coisas mais, algumas falas. E na Agape, a gente foca só na questão da Agape mesmo. Só em questões referentes a isso. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Tudo precisa ter um equilíbrio. Você precisa da rede social para as pessoas saberem onde te encontrar, para as pessoas saberem que tipo de trabalho você faz. Você acaba se vendendo também. Você acaba fazendo isso. Mas isso não pode ser a sua força motriz. A sua força motriz é o que você apresenta no seu treinamento, no seu CT, no seu ambiente de treino. E você tem que fazer isso de uma forma tranquila para que as próprias pessoas façam esse comercial para você. A própria pessoa vai usar a rede social dela para fazer o trabalho para você. Ela vai lá marcar a Agape, vai me marcar, a gente vai repostar, a gente vai fazer uma coisa assim. Então eu acho que é uma junção das coisas. Na minha época não tinha nada. Não tinha nem telefone. A pessoa que tinha telefone em casa tinha dinheiro. Verdade. A pessoa que tinha um telefone fixo em casa tinha dinheiro. Então na minha época não tinha essas coisas. Então a gente não tinha como trabalhar assim. A gente vivia comprando jornal, revista Tatame, Gracie Mag, essas coisas. Porque é onde a gente sabia o que estava rolando nos campeonatos que a gente conseguia ir. Hoje em dia, a rede social até para fazer essa informação. Eu entendo que a pessoa que ela vive escravizada pela rede social, ela começa a não apresentar um bom trabalho. Porque ela só vai se fiar na imagem. Ela acaba ficando com pressa. Ela acaba se fiando na imagem, no visual e esquece do conteúdo. Para nós que fazemos o jiu-jitsu, o conteúdo tem que ser importante para que haja visualização. Então, primeiro você tem que ter um bom conteúdo, a gente tem que ter um bom treino, tem que ter um bom ambiente, tem que ter uma boa fundamentação para que as pessoas possam ver isso e queiram estar ali. Eu acho que essa pegada tem que ser isso. Por que eu te falei isso? Que a gente estava conversando justamente sobre essa galera kids, né? Que os pais estão com muita pressa porque eles acabam absorvendo o que a internet mostra de um jiu-jitsu, que não é o jiu-jitsu às vezes. É alguém que se desponta no cenário e a mídia faz aquele todo o trabalho e os pais acabam ficando com pressa. Cara, Ricardo, eu vou falar uma coisa para você. Essa é a minha opinião como professora de jiu-jitsu. E não só pela minha bagagem, mas por tudo aquilo que eu já estudei, com as pessoas que eu já conversei, e pela realidade que a gente vê. Todo mundo sabe que, às vezes, as crianças elas deixam de ser criança por causa disso. Às vezes existe uma pressão tão grande na criança. Adultiza, né? Cara, eles desinfantilizam a criança e as adultizam de uma forma que ela perde as características dela. A criança, ela acorda, ela faz preparação física, ela faz cross, ela faz isso, ela tem uma alimentação assim, ela tem assim, ela treina de manhã, treina de tarde, treina de noite, beleza. Que horas ela é criança? Que hora que ela vai fazer um BO? Que hora que ela vai brincar com criança da idade dela? Que hora que isso vai acontecer? Que hora que ela vai ser ela? Às vezes existe um peso, eu já tive a infelicidade de, em algumas competições, a amparar alunos que os próprios professores culacham o moleque porque o moleque não ganhou. Ou porque ele não conseguiu fazer aquilo que ele estava gritando. E os pais, porque acham que o professor ele é soberano, porque ele se comporta assim, o professor xinga a criança. Se sujeita. E eles ficam assim. Eles que pagaram a competição, eles que pagam a academia, por causa deles que a criança está ali. E às vezes você vê o seu filho sendo humilhado. Ou existem alguns pais também que elas subjugam tanto a criança, elas colocam tanta pressão na criança, daqui a pouco eles não querem treinar mais. Isso quer falar agora, o resultado às vezes... E quem vai fazer aquela criança treinar? Você bota tanto aquilo em resultado... A criança bota a culpa no jiu-jitsu. Tem que ser, não quero mais não. E não sei o quê. Ele não quer ir mais não porque ele é vergonha, não. Porque tem criança que a criança é instável. Mas às vezes é tanta cobrança em cima dele, tanta pressão em cima dele que ele não quer. Nós somos assim. Nós, tudo aquilo que nos dá um peso, a gente não quer. A gente quer dar um stand-by. A gente quer sair fora. Imagina uma criança que ela não sabe lidar nem com as emoções dela. E não tem tempo nem para ser criança. Então ela vai começar a ver que ela não treinando, ela consegue brincar isso aí. Sem cobrança. Exato. Deixa ela ali. Eu quero ficar aqui, não quero não.
É verdade. Eu tenho alunos assim, eu já tive alunos assim. Eu já tive a oportunidade de ter problemas em campeonato com pai de aluno assim. Que a criança, nitidamente, o que ganhou, lutou melhor. Indiscutivelmente. Lutou melhor. E a criança em si, ela se inibiu pela presença dos pais. No treino, quando o pai e a mãe não estavam, a criança era uma coisa. Quando ele estava, ela era outra. A pressão que a criança se impõe de não posso falhar. Não, os pais, às vezes, no próprio treino, como se fosse um campeonato, ficam torcendo. Ele fica assim, ô, pai, eu faço isso na cara só. Pai, mãe, não pode ficar na beirada não, querido, por gentileza. Entendeu? Isso aqui não é campeonato. Porque eu fui de uma época que todo treino é um final de campeonato mundial, dependendo de onde eu ia. Pancadaria comia. Hoje em dia eu não quero isso na minha escola de jiu-jitsu. Principalmente para criança. Eu quero que ela se sinta, que ela queira estar ali. Isso aí. Vai ter crianças, a criança ela é instável. A criança, cada hora ela quer uma coisa. E aí vai do pai também, se ele tem firmeza ou sua mãe tem firmeza. Ah, não quero fazer nada porque eu não quero jogar bola. Ah, porque eu não quero não sei o quê. Uma hora ele quer jogar bola, outra hora ele quer fazer karatê, outra hora ele quer fazer natação, quer ser daqui a pouco ele não está fazendo nada. Como eu tenho alunos que eles pararam de treinar jiu-jitsu para fazer futebol, para fazer outra coisa, hoje não fazem nada, estão obesos, porque não praticam atividade nenhuma, porque é até mais cômodo para o pai deixar em casa com o celular na mão. Aí entra naquela questão da comunidade que ele estava falando antes. Né? Mas o que acontece? Essa pressão em cima da criança é complicado. Existem crianças que elas são tão pressionadas a ter um alto rendimento em atividade física que prejudica a questão educacional. A criança não rende na escola, a criança não tem tempo de estudar, ela está morta de cansada. Para a criança e para o adolescente, prioridade é estudar. Atividade física faz parte da educação, porque a gente precisa entender que a educação esportiva faz parte da formação do ser humano. O nosso país ainda não entende isso. Nós não somos igual aos Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Rússia, que a China, que a atividade esportiva faz parte da educação do ser humano. É a grade curricular. Exatamente. Está na grade curricular. Está na grade. Precisa praticar atividade física, porque faz parte. O pai está levando um monte para lá agora. Um monte. A Arábia Saudita, jiu-jitsu é matéria escolar, é obrigatório. Isso já acontece em Minas. Entendeu? Então, o que acontece? Faz parte. Por uma questão física, ativação cerebral, raciocínio rápido, questão de absorção de informação. Tem todas as benfeitorias do jiu-jitsu para a saúde da criança. Isso. Né? Então precisa entender que faz parte. Agora, coloca-se um peso em cima da criança e do adolescente que de viagens, eu não estou dizendo que isso não aconteça, que não possa acontecer, eu não estou sendo extremista. Eu estou falando de um ponto de equilíbrio. Sim. Entende? Ele vai da criança introspectiva até para a criança superativa. Exatamente. Ele trabalha as duas no mesmo local. Exato. Então eu acho que, às vezes, os pais eles pecam por esses excessos. Existem os pais que eles querem que as crianças sejam super crianças esportivas e eles prejudicam a questão social da criança. A criança não quer mais brincar com outras crianças, muitas vezes, porque ela se acha melhor. Porque é campeão não sei de quê, ou porque não sei das quantas, ela já se olha diferente. Então ela já prejudica a socialização da criança. Ela só vive meio de adulto. Isso é difícil. Isso atrapalha a formação educacional, pedagógica da criança. Foge do coletivo do jiu-jitsu, né? Foge do coletivo do jiu-jitsu, foge do coletivo social. Social, Entendeu? A criança já não tem boas notas, porque ela não tem mais raciocínio, ela não quer aprender. Porque para ela o importante é só atividade física. Isso não é só no jiu-jitsu, não, no futebol. Eu fico vendo pessoas que sacrificam seus filhos absurdamente no futebol, entendeu? Achando que as crianças vão ganhar alguma coisa pré-mirim. Mas enfim, isso para lá é uma outra coisa. E prejudicam as crianças ficam fazendo segunda chamada na escola, entendeu? As crianças se machucam muito cedo. As crianças acabam tendo lesões quando ainda estão em questão de formação óssea. Desenvolvendo o corpo. Lesão que era para ter quando fosse adulto. Já está tendo novo. Existe um envelhecimento da idade óssea e muscular. Imagina essa criança com 40 e poucos anos. Acabou. Existe esse envelhecimento ósseo e muscular da criança por causa desse esforço em demasia nesse momento. Tacando suplemento em criança. Tem suplemento que não é para criança ainda. Exato, porque a criança precisa... mas é aquilo, é mais fácil suplementar do que prestar atenção numa boa alimentação. Até porque ele tem um gasto super extra. Então, em algumas situações, por uma dificuldade até da criança se alimentar bem, eu até acredito que algumas coisas se introduzem. Mas você se enfiar só nisso... Então, assim, eu acho que o equilíbrio é tudo. Eu acho que se você tiver um equilíbrio nos seus postulados e nas suas escolhas, você consegue ter uma vida mais equilibrada, mesmo dentro da rotina que você tem. De ter uma boa qualidade de vida,
de ter um bom meio social, de você se sentir bem. A atividade física te dá essa condição de se sentir bem. Entendeu? Eu cito o meu exemplo. Entendeu? Eu tenho 46 anos, eu me sinto super bem com a minha idade. Com isso, dói aqui, dói ali. Sim, né? Mas difícil. Arte natural. Mas eu me sinto incrivelmente bem. Sempre estou bem humorada, sempre estou bem, sempre estou disposto a fazer as coisas, sempre acordo de bom humor, sempre estou disposto a fazer uma atividade física, a fazer alguma outra coisa, e meu dia às vezes uma correria danada, porque o esporte faz isso comigo. A atividade física me faz isso comigo. Pô, você quer ver como eu fico mesmo? Quando eu chego no lugar que eu dou aula, pô, quando eu vejo um ambiente se monta, pô, aquilo me faz um bem gigantesco. Então, assim, quando você fala do contágio, é porque isso é real para mim diariamente. Acredito. Eu entrei nesse quesito porque eu vejo muita desvalorização até dos pais e mestres, alguns, com o terceiro lugar. E eu sempre falo, Terceiro lugar ganhou, tá? Né? Eu sempre falo para as pessoas, até para os pais, tem alguns pais que eu tenho contato diário e eu falo isso para eles, que o pódio foi feito para 3 vencedores. E no meio desses 2, um é campeão. Então, nenhum é desvalorizado. É que um se destacou mais e ficou no lugar mais alto do pódio. E eu falo para eles olharem para trás para quantas crianças tinham na competição. Porque se tivesse 40 pódios, aí sim. Mas não, são 3. São 3 vencedores que chegam. Sim. E um é classificado como campeão no meio daquele monte de grupo. Né? E eu até falei uma vez para uma mãe, que meu filho não gosta de chegar em terceiro. Eu falei, não, você introduziu isso na vida do teu filho. Talvez ele não saiba nem o que significa isso. Ele não sabe. É porque ele sempre ganha e é valorizado quando ganha. E quando perde, eu escutei isso numa competição. Não foi nenhum pai que trabalha comigo, não. É um pai chegar pro filho e falar assim, eu gasto um dinheiro pra você. Pelo amor de Deus. Que loucura, né? Pelo amor de Deus. Você tá pagando pro seu filho ser feliz fazendo o que gosta. O que vier além disso é consequência. É como eu falei com você, é o trabalho devolvendo. Sim, sim. Então eu brigo muito, eu tô até pensando em estudar psicologia para atuar na área esportiva. E eu gosto muito das crianças, porque a criança, como você falou, se você conseguir fazer ela ser criança, ela entrar naquele universo de competição sendo criança, o resultado vai ser bem melhor. Porque você bota a criança ali no meio do seu pensamento de atleta, cobrando ele como um atleta de rendimento, como se fosse um adulto, você adultiza o teu filho, você frustra ele. Porque ele não é adulto, ele não tem sentimento de adulto. Se nós, como os adultos, nos frustramos, né, temos um sentimento, imagina uma criança. Exato. Você obrigando ela como um adulto a ter um resultado, um rendimento, mas ela é criança. Eu acho que você tem que você tem que saber ler o contexto. Existem crianças que são fenômenos. Né? Que nascem no primeiro tempo e falam assim, que é isso, meu? Esse vai longe. A criança com 1 mês, ela tá passando a lene geral. Vira uma máquina. A criança é um fenômeno. E assim, vai de você que é professor, entender isso. E atender aquilo mesmo que ele já traz dele para o seu treino. É dele. Ele precisa só... Existe uma frase que o mestre Aristeu, né, da Ariontim, ele falou uma vez, ele falou assim, Manique, o campeão já nasce pronto. Você só vai dar uns caminhos para ele, você vai só ponteando ele aqui, que ele vai deslanchar sozinho. É exatamente isso que eu penso. Você vai treinar, você vai organizar algumas coisas, vai pontuar e deixa ele ir. Deixa que ele vai. Então, assim, você pode conduzi-lo com uma certa cobrança, mas desde que isso não seja um peso para ele. Que a cobrança seja legal para ele. Eu acho que é essa questão de você saber, como treinador de criança, como professor infantil, você entender o perfil de cada criança dentro das suas faixas etárias e suas especificidades, suas características, porque cada faixa etária tem uma característica, né? Você precisa lidar com isso. E entender que tem crianças que elas têm a mesma idade, o mesmo biotipo físico, de performances completamente diferentes. Entende? Às vezes são irmãos. Mas não vão... Eu tenho irmãos gêmeos, eu dou aula para gêmeos, que eles são diferentaços lutando. Não é? Entendeu? São assim, caraca, eu falei, como é que pode? Então eu e o Guilherme, eu falei, são diferentes pra caramba. Fisicamente, eu sei quem é quem, porque uma de kimono preto vai de kimono azul. Entendeu? Porque senão eu me confundo. Mas quando eles estão lutando, eles têm características diferentes. E você consegue identificar. Você consegue identificar. Eu falei, pô, ele melhor por aqui, o outro melhor por ali. Você consegue ver. Então, cabe a você ir ajustando. E eu acho que isso também é a outra parte que eu vou tocar. Dos pais do tatame para dentro, deixar com o professor conduza, e nas competições, se o professor tá ali, o pai tem que ser torcedor, não mestre.
E aí, na verdade, Carlos, vai de como o professor se coloca. Também. No meu centro de treinamento, o pai ele não apita nada de dentro. O pai, ele levou o filho dele para eu treinar. Isso aí. Então, quando ele entrou aqui, não é seu filho mais não, é meu aluno. Então, aqui, primeiro, que ele vai entrar quando eu deixar ele entrar. Segundo, ele só vai sair quando eu permitir que ele saia. Ele está com sede, você fica sentado, porque ele tem a garrafinha dele ali na beira do tatame, ele vai beber a água dele ali. Isso aí. E aqui o que é o seguinte, Isso aí. qualquer coisa que ele tem que tratar comigo. Isso aí. Aqui dentro desse dojo, eu sou o universo dele, eu sou a referência dele. Então ele está aqui para treinar comigo, com outro professor da nossa escola, ele está aqui para treinar aquilo, ele não tem que estar falando com você, e você não tem que estar gritando lá de fora com seu filho. Você não é treinador dele. Quem está treinando seu filho sou eu. Quem é a professora dele sou eu. Ou quem quer que esteja dando aula. Entende? Você não tem que. O pai, a vida ele acaba torcendo. Porque é dele. Porque é pai, porque é mãe, porque vibra. Entendeu? Porque tá vendo, às vezes, a evolução do filho dele, fica feliz. Entendeu? Mas palpitar sobre essas questões do. Quando grita primeiro, pai, eu não quero saber, meu irmão. É uma coisa que o jiu-jitsu, ele é incrível. Ele não tem essa questão social. Não. Pra mim, ali, você pode ser um pai que para de Hilux na minha porta. A faixa preta tá na sua cintura. Você pode parar de Hilux, de Harley Davidson, como eu tenho aluno que tem. Entendeu? Você pode ser um bolsista. Eu não me interessa o que você é. Você entrou ali, você virou aluno igual a todo mundo. É isso aí. E eu não quero saber se o seu filho é faixa verde, se é faixa branca. Aqui você não apita nada. Quem treina sou eu. E isso é jiu-jitsu. É você saber o seu lugar. Eu não vou desrespeitar ninguém. Nunca, jamais. Mas ali você tem que entender que é o meu ambiente. Isso é jiu-jitsu, isso é hierarquia. Eu sou mestre. Tanto é que um dia você não teve a oportunidade de ver isso. Mas existia uma coisa que eu admirava muito num professor que eu tinha na escola, um professor de história no ensino médio. Tava uma bagunça. Quando falava assim, fulano vem, irmão, acabou. Porque ele era o cara do crânio da escola. Pensa num cara mega inteligente. Eu tive a oportunidade de estar com um cara assim. Incrível. E assim, quando eu entro no tatame, eu desenvolvi, quando eu entrar ali, eu não sou qualquer pessoa. Da mesma forma que vocês vão parar o que estiver fazendo para me cumprimentar, e assim eu ensino aos meus faixas pretas. Quando eles forem entrarem, respeitem que eles são. Não chegaram aqui da noite pro dia. Isso aí. Precisa existir a valorização do faixa preta. E a valorização do faixa preta começa nele mesmo. Quando ele entende que ele é faixa preta, não porque ele é melhor do que os outros, mas ele chegou onde poucos vão chegar, então ele merece respeito porque ele conquistou aquilo. Não é uma questão de imposição, de respeito. Rapaz, uma vez eu fui numa cerimônia de mestres, com o meu mestre, e assim, eu gosto de pontualidade, porque pontualidade faz parte da disciplina. Então eu sou muito chata com isso. Eu aprendi com o meu mestre que pontualidade é princípio de honestidade. Então, quer ser honesto, ele é pontual, porque o seu tempo não é melhor do que quem está ali. Isso aí. Isso aí. Não é porque o cara chegou, o seu tempo é mais valioso que o dele. Então ninguém tem que estar esperando ninguém. E nós chegamos, eu estou lá na minha faixa pretinha, sentadinho, os mestres, todo mundo sentado lá em cima, todo mundo chegou cedo, e me chega um candango atrasado. Só que ele chegou atrasado, a cerimônia já começou, ninguém deu pelota pra ele, começou a gritar, ué, vocês não estão me vendo aqui não? Eu acabei de chegar, eu sou mestre, balançou a faixa. Meu irmão, o cara que estava regendo a cerimônia, parou, está conosco o mestre fulano de tal. Aí eu olhei para a cara do meu mestre, os mestres olhando, falei, cara, eu não quero ser assim. São exemplos, nós temos exemplos bons e ruins. Exemplos bons tomamos com a vida e exemplos ruins retiramos dela. Esse é o tipo de exemplo que nós tomamos, eu não quero ser nunca. Nunca. Se você chega atrasado no meu treino, está faltando disciplina para você. Ou teve coisas que fogem ao seu controle, trânsito foge ao seu controle, carro deu ruim, enfim, coisas fora do seu controle. Chegar atrasado não pode fazer parte. Não tem que chegar correndo entrando. Que isso? Existe uma formalidade para você entrar ali, que você não está entrando num lugar. Existe um conceito japonês que diz, por que a gente fala, o que é a palavra dojo? Dojo significa lugar em que se aprende um caminho. É um lugar que você está ali para aprender. Então, um lugar que você aprende merece respeito. E quem está ali para te ensinar merece respeito também, porque não está ali para nos pedir. Entende? Então, essa construção do ambiente, essa construção da hierarquia, essa construção do ensinamento, o pai saber o lugar dele, até onde ele é pai. Exemplo, tem crianças que elas às vezes vão descompensar ali. Eu já tive crianças que eu criei ansiedade.
Eu já tive criança que bateu um negocinho, o dentinho saiu. Ou arranhou a cara aqui e começou a chorar. Eu venho com toda a minha... Não deixo ninguém botar a mão. Ninguém coloca a mão. Eu venho, o que foi? Pego no colo. Alguns você consegue acalmar e amparar e colocar isso. Eu fico sentado com ele no meu colo, treino comendo. Mas eu tô ali com ele no meu colo. Às vezes não é criancinha pequena não, tá? Já é grande, mas eu tô ali com ele. E tem algumas coisas que ele realmente precisa do amparo dos pais. Tem coisa que vai fugir. Você quer falar com seu pai, com sua mãe? Eu quero sentir. Então leva, pai. Se acalmar, pode trazer. Se não, se quiser levar para casa, leva para casa para descansar. Você está precisando sair um pouquinho daqui. Entra uma psicologia ali, né? A gente que é professor é um bocado de cada coisa. Você quer falar agora? Não, e você sabe ler a necessidade. Tem hora que o aluno quer. Às vezes eu tenho alunos assim, que eles fazem as coisas esperando a minha reação. Porque eles já têm um problema emocional. Porque faz acompanhamento, porque é da personalidade, enfim. Então eu vejo que o que ele faz, ele está sempre buscando o meu olhar. Entende? De aprovação ou meramente de atenção. Porque às vezes ele não tem aquilo em casa. Isso aí. Ele não tem no ambiente que ele vive. Ele não sabe o que é ser corrigido ou validado, né? Ele não sabe o que é ser acariciado. Existiu um fato que aconteceu comigo há muitos anos atrás, que isso me despertou, inclusive, para como eu trataria as crianças, me ajustando a isso, no começo. Eu lembro que eu cheguei para dar aula e eu cheguei para dar aula, aí montando o tatame, chegou um molequinho e sentou perto de mim. Ele olhou assim, eu falei, oi meu filho, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Aí ele virou pra mim e falou assim, sensei, quanto custa um abraço? Caramba. Aí eu falei, por quê? Aquilo, sabe naquela hora que você tá assim montando? Sentou perto de mim, eu tô ali falando com ele, tô montando, quanto custa um abraço? Aí eu falei, por quê meu filho? Porque tem uns R$20 aqui, ó. Se eu te der R$20, você me dá um abraço. Carlos. Caramba. Aquilo, você não sabe quando aquilo entra pelas suas entranhas. Carlos, eu agarrei aquele garoto, eu peguei ele no colo assim, eu fiquei agarrada com ele. Porque eu falei, meu Deus, o que passa na cabeça de uma criança ele achar que se ele me der R$20 eu vou abraçar ele? Eu dou milhões de abraços dele de graça. É porque ele não tem aquilo na realidade. De graça na vida dele. Ele não tem. Ele acha que comprando ele vai ter. Cara, Carlos, eu tenho alunos que os pais levam ele pro treino. Pô, levou ele pro treino. Jogou ele ali e tá enfiado no celular. Não sabe o que acontece com a criança, como é que eu tô tratando ele, se a criança está rendendo, se a criança está progredindo, se a criança está evoluindo, se a criança chorou, se a criança não se machucou. Ele não sabe. Aí daqui a pouco acabou, ele, valeu, mestre, obrigado, hein? Pega a criança, chega em casa, vai fazer sua rotina. Ele não sabe o que está rolando. Não está vivendo. Entende? Eu tenho uma turma aqui em Santa Luzia, um dos polos que a gente tem em Santa Luzia, ali na primeira igreja batista de Santa Luzia, na Pibsal, eu tenho uma turma baby, de 3 a 5 aninhos. Caramba. Sua mãe. É o professor Ian que dá aula. Aí eu chego, né? Às vezes eu chego, o horário já começou, às vezes eu já tô lá antes. Quando eu chego, ele, sensei, chegou. Eu faço questão de abraçar um por um. Ele às vezes Ian tá passando a posição, ele sai, vem correndo na beira do tatame, eu abaixo, beijo, abraço todo mundo. Tem um que é o Yuri, que todo dia ele me dá feliz aniversário, porque ele acha que é festa. Entendeu? Então eu faço isso. Eu tenho o hábito de passar a mão no rosto, de passar a mão na cabeça e perguntar como é que tá na escola. Entendeu? Porque às vezes ele não vive nesse mar de ilusão. Eu já tive aluno que ele falou assim, pô, mas você fica me pedindo nota de escola, lá em casa ninguém nunca me pediu. Eu falei, é mesmo? E como é que você estuda? Eu faço minhas provas lá, tiro nota boa, mas lá em casa ninguém nunca pediu minhas notas, não. Eu falei, mas aqui eu quero ver. Então agora, se ninguém pede na sua casa, aqui eu peço. Porque não adianta você ser bom aluno de jiu-jitsu e não ir bem na escola. Você tem que ser bom aluno nos 2 lugares. Então a gente acaba fazendo um pouco do que deveria vir de casa. Acaba educando em casa, né? A gente acaba fazendo um pouco. Existe essa terceirização, né? E assim, eu peço muita sabedoria a Deus, porque eu não sou perfeita, eu sempre digo isso. Eu peço muita sabedoria a Deus e muita paciência e muita sensibilidade no meio daquele turbilhão de alunos às vezes, para conseguir atender essas coisas. E é isso que eu ensino para os nossos professores lá também. Eles precisam atender isso. Porque as pessoas chegam ali por causa do jiu-jitsu, mas nem tudo é só jiu-jitsu. Faz parte do jiu-jitsu, toda essa questão emocional, social, ambiental, se eu posso usar esse termo, psicológica, mas é um ambiente. Eu sempre bato muito nessa questão, é esse universo que a gente vive
todos os dias da nossa semana, nossos treinos. E querendo ou não, Monique, você implanta o seu DNA. O ser humano que você é transcende para o que você passa para os seus faixa preta e cria um DNA. Que às vezes não se encontra em outra academia. Sim. Porque ali é o seu método, mas também é o seu acolhimento. É o que você, é como você falou muito aqui nesse podcast, a leitura que você faz. Não é só aplicar o jiu-jitsu para a criança aprender o jiu-jitsu ou para o adulto, mas a leitura da necessidade de cada um de aprender o jiu-jitsu. Acho isso muito importante. Vou fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, tá? Eu sempre gosto de questionar algumas coisas. Por que o ágape, o nome ágape? Cara, eu sou cristã evangélica, né? E existem algumas traduções gregas para o nome, para a palavra amor. Existem algumas formas, né? Ágape, do grego, significa amor incondicional, amor de Deus. Entende? Então, assim, isso é uma coisa que quando eu me encontrei com o Senhor Jesus, eu encontrei um amor que eu não encontrei em lugar nenhum. Eu li, quando você vai ler em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo e deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e deu. É esse amor que eu estou falando. É um amor que ele não está preocupado com o que você vai oferecer em troca. Não é que você está preocupado com o retorno. Você ama e faz. Isso. É esse amor, é esse ágape que eu tenho no pescoço, tenho na perna, que está no meu DNA. Às vezes a gente chateia porque involuntariamente você espera alguma coisa das pessoas. Sim. Não tem como dizer que não. É mentira. Você não faz com essa motivação, mas involuntariamente ou não você espera. Nem que seja 1%, mas espera. Então, assim, mas Deus não tem isso. Sabe, esse amor incondicional que ele tem pelo ser humano, por aqueles que são seus, por aqueles que ele chama. E quando você se encontra com isso, é transformacional, cara. Você começa existe uma mudança intrínseca dentro de você. O Espírito Santo, ele habita em você de uma forma que ele muda a sua forma de olhar para as pessoas. Entende? De você entender que as pessoas, elas não são cifrões porque tem que pagar suas contas. Você tem que ter suas contas pagas. Sim. Mas são pessoas que são muito mais importantes do que reais, do que business. Então, a Ágape é exatamente isso. Eu tenho uma escola de jiu-jitsu que tem minha cara, que nós temos um bom jiu-jitsu, que nós temos um ambiente incrível, que a gente é padronizadaço. Você for lá no meu treino, não tem ninguém sem pet no kimono. Nós chamamos hashiguari, eu sou muito chata com isso, de estar sempre no padrão, de estar sempre certinho, mas a gente não desumaniza o nosso jiu-jitsu, porque Jesus não era assim. É verdade. Entende? Jesus era um camarada que lá em Lucas 15 fala assim, chamavam Jesus de comilão, beberrão, amigo de publicano e pecadores. Os religiosos da época falavam isso de Jesus, porque Jesus se assentava e dava atenção e comungava com pessoas que a sociedade não queria. Eu quero que todo mundo chegue nos nossos tatames. Eu quero que o cara mais bizarro do mundo, ele possa chegar ali, encontrar um ambiente diferente, ele queira ficar e queira mudar de vida. O jiu-jitsu tem esse poder de fazer isso, ainda mais se o Senhor Jesus estiver na parada. Eu acredito muito que isso pode ser uma ferramenta de transformação de vida, porque eu vivi isso. Então, assim, quando você tem a sua experiência pessoal, tudo fica mais fácil. Você fala mais fácil, você vive mais fácil, você compartilha mais fácil, porque aquilo está com você, está em você. Então, quando eu escolhi esse nome, eu não tive dificuldade nenhuma. Que nome que eu vou colocar? Meu Deus. Isso foi automático. Eu criei um MEI na época, né? Eu trabalhava até no Rio ainda. Né? Eu ainda trabalhava, ainda criei um MEI com isso. Falei, pô, isso aqui vai dar alguma coisa. Criei lá atrás. E deixou ali, né? E deixei rolar. Até o dia que eu tive que fazer isso ser realidade. Entende? Então, assim, a Ágape é isso aí. Existe uma frase que eu sempre falo nos nossos treinos, que está no Salmo 84, que fala assim, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto aos altares do Senhor. Eu sempre parafraseio esse texto com os tatames da Ágape, porque na Ágape também tem lugar para todo mundo. O salmista ele usa o exemplo do pardal e da andorinha. São aves diferentes que estão no céu, mas ambos encontram um lugar para pousar.
os tatames da nossa escola de jiu-jitsu são um lugar onde todas as pessoas podem encontrar morada. Todos serão muito bem recebidos. Todos serão muito bem amparados, ensinados, ouvidos, atendidos, treinados e inseridos na nossa metodologia. Bacana. E, Monique, além da Igreja Batista aqui em Santa Luzia, que vocês têm um espaço, tem outros lugares que você atende? Cara, Carlos, a gente não está em outras igrejas porque a gente não tem mão de obra, né? Porque eu também não consigo, porque eu dou aula de segunda a sábado, né? A gente está aqui na PIB de Santa Luzia, né? A gente está aqui toda terça e sexta, a partir de 5h30 da tarde. Nós estamos na PIB do Engenho Pequeno, lá na Rua Mantiqueira, às segundas e quartas-feiras, a partir das 18 horas, 18h30. Nós estamos na PIB do Jockey, Caramba! Na primeira Igreja Batista do Jockey, às quartas-feiras, a partir das 6h, ou sábado, a partir das 8h30. E a gente está na Igreja Congregacional Renovada de Itaboraí, né? Todas as segundas e quintas-feiras. Né? Então, assim, eu tenho os outros professores que compartilham, só existe 2 polos que eu estou os 2 dias, que é aqui na PIB do Santa Luzia, na PIB do Jockey, por causa da demanda, né? E porque são os polos que estão mais antigos, né? Na PIB do Jockey, eu acho que eu vou fazer 9 anos. Eu estou lá até um tempão, né? Bastante. Então, assim, uma das características do nosso trabalho é que a gente vai para ficar. A gente vai para exercer um trabalho sério, de pontualidade, de qualidade, fazendo com que as pessoas queiram estar ali. Nós não estamos em outros lugares porque eu não tenho mais ninguém para colocar para dar aula. Entende? Acredito. E nós estamos assim com alguns projetos ousados para o ano que vem, né? Se o Senhor nos abençoar, a gente quer dar outros voos para alcançar outros patamares. E se for vontade do Senhor, vai acontecer. Isso aí. A gente planeja, como a própria Bíblia diz, a gente planeja, mas Ele que vai fazer acontecer. Então, assim, a minha ideia, né, porque eu gostaria muito de fazer na água, porque eu sei que eu não sou eterno. Eu sei que existem outros, eu tenho alunos que eles falam igual a mim. Então, eles entendem que eles têm uma continuidade para dar. E outros que eu vou ouvir e vou formar. Eu gostaria muito de chegar a um certo ponto de eu ter vários polos da nossa escola de jiu-jitsu espalhados por aí com professores com esse perfil. Até porque para dar aula na nossa escola, você passa por um curso de pedagogia e norma de conduta comigo. Para você aprender a dar aula, né? A gente tem um curso chamado de Insight, que ele é todo janeiro. Tem que fazer esse curso, né? Para você saber preparar a sua aula, movimentos de aquecimento, sequências preparando a posição, como é que você se comporta. É só botar a faixa preta na cintura, né? Não. E eu tenho monitores roxos que também já estão dando aula, supervisionados, marrons que são instrutores supervisionados, e os professores de faixas pretas. E tem faixas pretas que não é professor porque ele não tem tempo, ele tem a vida dele. Então, ou ele treina, ou ele não treina. Né? Então, eu quero que ele venha treinar, né? Porque ele não tem tempo. Eu tenho alunos que eles gostariam de estar dando aula, tem essa inclinação pedagógica. Então, sempre que treina, que ele está ali, ele mexe. Eu sempre chamo fulano, vem cá, você pode passar uma posição hoje assim, assim, assado? Eu sempre chamo ele porque eu sei que ele tem aquela posição que ele domina, entendeu? Isso que você se sente à vontade de passar, consegue explicar os detalhes? Assim, assim, assado? E eu estou lá paradinho, pegando. Porque é uma escola. A escola ensina. Então, eu ensino ele para ele ensinar, para que ele tenha boa formação. Então, assim, atualmente nós temos esses 4 polos, né? Deus tem nos abençoado grandemente, ele está aí com 200 e poucos alunos, quase 300 alunos, por aí ou mais, não sei fazer o censo normal, e a gente está avançando nisso aí. Estamos chegando na reta final do nosso podcast, tá? Falou uma beça, né? Pô, falaria mais, que, pô, é edificante mesmo, você fez, sentado aqui, viver um jiu-jitsu maravilhoso, né, com toda a dificuldade que eu achava que teria, e não foi incento isso, mas sabendo que é possível voltar aos 44, treinar, isso está me despertando algo muito bacana, já te deixo avisada, tá? Maravilha! A Dai vai gostar e a Elaine também. Eu queria te agradecer, tá, pela oportunidade, porque quando eu venho gravar meu podcast, eu faço a pessoa, às vezes, parar algo dela para a me atender, para a gente fazer algo edificante. Sim. Esse é o meu propósito. E de antemão te agradecer e queria que você deixasse uma mensagem para os crias. Eu sempre falo isso, para a galera deixar uma mensagem que vai perpetuar dentro dessa internet e chegar em alguém que se a gente chegar a 1%. Eu recebi um dia uma mensagem, Júnior, assisti aquele podcast, comecei a fazer um jiu-jitsu lá nela porque eu vi que era transformação para minha vida, a gente está vencendo, né? Pode crer. Queria que você deixasse essa mensagem para essa galera. Beleza. Querido, você que nos ouve aqui,
A gente falou muito de jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu ele é um esporte com poder de transformação pessoal. O jiu-jitsu é um esporte que ele vai ensinar você a ter disciplina. A disciplina é a jornada que a gente tem para chegar nos nossos objetivos. O jiu-jitsu vai ensinar você a ter segurança, autoconfiança. O jiu-jitsu vai mostrar a você que você é capaz de fazer coisas que você nunca fez. E você que é cria daqui do lugar, nós temos a nossa escola de jiu-jitsu. Não só eu, existem outros projetos de jiu-jitsu aqui, existem outros centros de treinamento de jiu-jitsu, onde existem professores qualificados para receber você, para te dar um pouco de qualidade de vida e até de sentido de existência. Então, ele está à sua disposição com a nossa arte, para ensinar você que existem novas possibilidades para a sua vida. Você pode se redescobrir fazendo jiu-jitsu. Você pode se reinventar, mesmo com 40 e poucos anos. Entende? Você vai se sentir, às vezes, um menino, uma menina, porque você consegue fazer coisas que você jamais imaginou fazer com o seu corpo. Para muitas pessoas, você não tem mais o que fazer. Tá bom, aqui eu só envelheço. Ou para algumas pessoas eu vou fazer alguma outra coisa, porque jiu-jitsu é uma parada de só ficar se agarrando. E a gente escuta muito isso. Mas jiu-jitsu é um esporte que vai ensinar você a ter domínio corporal, disciplina mental, vai equilibrar o seu emocional e vai fazer você chegar a lugares que você jamais imaginou chegar. É isso, cria. Aulas hoje foi aulas e tamo junto. Até o próximo episódio. É isso, cria. Valeu. Valeu.